Está gravado. Não tem opção de gravar, não. Também sem, professora. Também não? Ih, Já iniciei a gravação. obrigada. Ótimo. Oi, Valéria, bom dia. Bom Eu sabia dia. que você estava Bom por dia aí. a todos. Bom dia. Então, vamos. Obrigada, Valéria. Então, assim, só umas observações rapidinhas. A mesa vai ter a duração de 1 hora, né? Cada participante 10 minutos, e quando faltarem 2 minutinhos do término da apresentação, eu aviso, né, quem estiver apresentando. E aí, depois, para nós termos tempo para debate, questões que podem vir pelo chat, ou vocês levantam a mão, o áudio, para poder participar. Vai ser muito importante a participação de todos, é isso que enriquece, principalmente, esses nossos diálogos aqui. Ada, só um minutinho. Eu acho que acho que Cristina preparou para 20. É 20. São 20 minutos. Isso, as mesas são 20, eu pus isso no chat agora, as mesas são 20 e pôster são 10. Tem a mesa, aí depois tem o tempo de debate. Desculpe, então, eu estava com o tempo do pôster. É que o pôster que são 10 minutos, né? As mesas são 20 minutos, aí depois tem mais 15 para discussão. Tá bom, então, me perdoem, obrigada, viu, Laélia e Rita, é que no de ontem foi pôster e eu trouxe para cá o mesmo horário, perdoe. Começou até das 9 às 10h30 e depois tem 15 minutos para discussão. Perfeito. Então, vamos lá. Começando, então, vamos seguir a sequência, né, do nosso cronograma. Começando, então, com a Sandra Regina Barbosa, Políticas Públicas e o Atendimento Educacional em Ambiente Hospitalar e Domiciliar. Sandra, você está precisando de alguma ajuda, querida? Tudo bem? Bom dia. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho uma apresentação para compartilhar, tá? Eu vou compartilhar, então, a minha tela. Por favor. Pode ser? Pode, claro. Pessoal, deixem as câmeras desligadas e o microfone, e só a mediadora e a apresentadora com as câmeras abertas, por favor. Obrigada. Obrigada. Só para confirmar se a apresentação... Tá ok, querida. Perfeito. Está aparecendo direito. Tá ok. Tá bem. Então, a primeira coisa, eu gostaria de me apresentar, né? Meu nome é Sandra Regina Barbosa, eu sou psicóloga formada pela Estácio em 2005, psicopedagoga, e no momento eu sou doutoranda no programa de doutoramento do PGCETIM da UF, em Ciências, Tecnologias e Inclusão. E a minha orientadora é a professora Edicleia Mascarenhas Fernandes, né, professora da UERJ, associada, também professora permanente do programa de doutorado e mestrado na UF. E a professora Edicleia pede desculpas a todos, porque teve um compromisso assim, de última hora de estar presente num fórum de discussões sobre as políticas de inclusão. Então, vou estar apresentando aqui para vocês esse nosso breve estudo, tá? Eu vou pedir licença a vocês para deixar minha câmera também desligada. Eu acho que ela já está, né? Sim, está desligada. A Ada, você está com o microfone desligado também. Desliguei agora. O meu está funcionando direitinho?
Sim, sim, Sandra. Tá bom. Estou te ouvindo. Obrigada. Obrigada. Então, contextualizando um pouco esse breve estudo, né? A educação, né, nós sabemos que é um direito de todos e garantido pela Constituição Federal Brasileira, né, de 1988, assim como o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, né, que considera o direito à educação da criança e do adolescente. Então, os alunos internados em hospitais por tempo indeterminado, como também aqueles alunos nos seus domicílios, eles são impedidos de frequentar a escola por motivo de doença, mas eles também possuem o direito de receber o atendimento educacional como garante a Lei 13.716 de 2018. Então, nesse contexto, este estudo tem o objetivo de que possamos refletir sobre a importância das classes hospitalares, sobre o atendimento pedagógico domiciliar e as políticas públicas que garantem o direito à educação de crianças e jovens em situação de adoecimento. Então, outro aspecto também é relevante, né, é falarmos sobre a interação entre as áreas da educação e da saúde, numa construção conjunta, como forma de assegurar esse direito, né? Então, nossa finalidade é resgatar um pouco da história das classes hospitalares em nosso país e relatar as principais leis vigentes. Então, o histórico do atendimento educacional em ambientes hospitalares, com base nos aspectos históricos, durante décadas, crianças e adolescentes hospitalizados eram tratados como sujeitos sem direitos e necessidades, inclusive sem direito à educação, e, na maioria das vezes, afastados da escola e do ensino, nos períodos de internação ou de impossibilidade física de frequência à escola, segundo Paulo e Matos, em 2007. Aí temos ainda registros no Brasil, ainda no Brasil colônia, segundo Caiado, sobre o atendimento de crianças em ambiente hospitalar, relata que o atendimento educacional brasileiro ele foi criado mais ou menos lá por volta de 1600, na Irmandade de Santa Casa de Misericórdia, na cidade de São Paulo, e era destinado para atender escolares com deficiências físicas. E já na década de 30, né, foram encontrados arquivos deste hospital, relatórios anuais do movimento escolar de alunos deficientes físicos, não sensoriais, que datam de 1931. E ainda, em 1932, outra classe foi criada como escola mista do Pavilhão Fernandinho. Nós temos também aí registros, já em 1948, de uma terceira classe que foi instalada com a nomeação da professora Francisca Barbosa Félix de Souza. E do cenário internacional. Então, a pedagogia hospitalar ela surge no cenário internacional em Paris, no ano de 1935, quando Henry Siller fundou a primeira classe para atender crianças acometidas por tuberculose e que não podiam frequentar a escola devido à hospitalização. Então, em pesquisas publicadas sobre classes hospitalares, indicam que na Europa, nas primeiras décadas lá do século XX, surgiram nos hospitais algumas atividades educativas que podem hoje ser consideradas como conhecemos de classe hospitalar. Então, apesar de ter iniciado na década de 30, somente a partir de 53 que encontramos registros mais acurados. Então, no Brasil, em 1950, nós temos aí a primeira classe no ambiente hospitalar a realizar esse atendimento pedagógico educacional. Então, foi inaugurada no estado do Rio de Janeiro, em 1950, em um hospital da rede pública de atendimento infantil, chamado Hospital Municipal Jesus, né?
que temos, né, até hoje ainda em funcionamento, o Hospital Jesus, né, que fica ali mais ou menos na área da Tijuca, né? Então, a sua implementação ela recebeu uma grande influência dos paradigmas que reforçavam a influência da dimensão humanística no restabelecimento da saúde, no sentido de que existiam outras dimensões além da física, e que também são indispensáveis para o restabelecimento da saúde da criança que se encontra cometida por alguma patologia. Então, essa modalidade de ensino só foi reconhecida em 1994 pelo Ministério da Educação e do Desporto, MEC, né, através da Política de Educação Especial. E, posteriormente, foi normalizado entre os anos 2001 e 2002 com os documentos também do MEC, intitulados Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, 2001, e Classe Hospitalar e Atendimento Pedagógico Domiciliar, Orientações e Estratégicas, já em 2002, como veremos aí mais adiante. Então, o que determina essa resolução número 2 de 2001? Então, que competiria ao sistema educacional e serviço de saúde oferecerem ao professor meios de inseri-lo na equipe de saúde para obter informações importantes com vistas à sua intervenção e avaliação educacional sobre a criança hospitalizada, que receberia o atendimento educacional nesta classe. Mais especificamente, no artigo 13 dessa resolução número 2, ela determina o seguinte: os sistemas de ensino, mediante ação integrada com os sistemas de saúde, devem organizar o atendimento educacional especializado a alunos impossibilitados de frequentar as aulas em razão do tratamento de saúde que implique internação hospitalar, atendimento ambulatorial ou permanência prolongada em domicílio. E, no seu parágrafo único, as classes hospitalares e o atendimento em ambiente domiciliar devem dar continuidade ao processo de desenvolvimento e ao processo de aprendizagem de alunos matriculados em escolas da educação básica, contribuindo, assim, para o seu retorno e reintegração ao grupo escolar. Né? Desenvolver um currículo flexibilizado com crianças, jovens e adultos não matriculados no sistema educacional, também facilitando o seu posterior acesso à escola regular. Então, assim, nós temos um breve levantamento sobre as políticas públicas instituídas para essa questão do atendimento educacional hospitalar e ou domiciliar. Né? Então, relembrando, vimos aí que o atendimento educacional hospitalar e domiciliar, também denominado de classe hospitalar, segundo a definição dada pelo Ministério da Educação, constitui-se como modalidade de atendimento a alunos que, por motivo de tratamento de saúde, são impedidos de frequentar a sala de aula comum do ensino regular. Como também destacar o que estabelece a Constituição Federativa do Brasil de 1988, que a educação é um direito de todos e, assim, qualquer estudante, independentemente da sua condição social, cultural, física, orgânica, deve ter esse direito garantido. Então, o Decreto-Lei de Lei número 1044 de 1969, ele dispôs sobre esse tratamento diferenciado aos alunos com qualquer alteração patológica ou anormalidades psíquicas, né? Isso no Brasil em 1969. Já a Lei número 7.853 de 1989, ela dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiências e determina a oferta de programas de educação especial em unidades hospitalares e congêneres. Assim também como a Política Nacional de Educação Especial de 1994 inseriu os termos
e suas definições sobre classes hospitalares, e o atendimento pedagógico domiciliar em suas proposições, isso em 1994. Na resolução do CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, número 41 de 1995, delibera também sobre os direitos da criança e do adolescente hospitalizados. Destacamos também o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, ECA, que todos conhecemos, a Lei número 8.069, de 1990, no seu artigo 53, considera o direito à educação da criança e do adolescente e assegura os direitos e deveres das crianças e adolescentes, e no que tange ao processo de escolarização. Também, lá no seu artigo 57, ele diz que o poder público constituirá pesquisas, experiências e novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, com vistas à inserção de crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório. Então, assim sendo, né, crianças e adolescentes afastados da escola por motivo de enfermidade, elas fazem parte desse grupo de excluídos da educação básica obrigatória. E o poder público, né, ele tem total responsabilidade sobre a garantia de educação desses sujeitos. Já na resolução número 4, de 2009, do Conselho Nacional de Educação, ela menciona que o atendimento educacional especializado em ambiente hospitalar e domiciliar será ofertado aos alunos pelo respectivo sistema de ensino. Então, em dezembro de 2002, o Ministério da Educação, através da Secretaria de Educação Especial, ela lançou um manual chamado Classe Hospitalar e Atendimento Pedagógico Domiciliar, Estratégias e Orientações. Então, nesse documento, entende-se que esse atendimento educacional pedagógico domiciliar é o atendimento que ocorre em ambiente domiciliar, decorrente de problema de saúde, que impossibilite o educando de frequentar a escola, ou esteja ele em casas de passagem, casas de apoio, casas-lar, né, ou outras estruturas de apoio da sociedade. Então, a Secretaria de Educação Especial, ela define também como classe hospitalar o atendimento pedagógico educacional que ocorre em ambientes de tratamento de saúde, seja na circunstância de internação, como tradicionalmente conhecida, seja na circunstância do atendimento em hospital dia, hospital semana, e serviços de atenção primária à saúde. Então, seguindo a mais recente lei, a Lei 13.716, de 2018, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases de 96, que passou a vigorar, acrescida no seu artigo 4A, que diz o seguinte, né, é assegurado o atendimento educacional durante o período de internação ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuser o poder público em regulamento na esfera de sua competência federativa. O Brasil, então, em 2018, é a mais recente lei sobre essa questão do atendimento hospitalar. Aí, nesse sentido, também, a Organização Mundial de Saúde, ela sugere o uso de alguns procedimentos de educação na chamada alfabetização em saúde. Então, ela nos diz que no processo de alfabetização é necessário garantir o acesso a recursos tecnológicos facilitadores da propagação e do compartilhamento de informações básicas em saúde, de forma clara e compreensível para a população, empoderando-a para a tomada de decisões em relação às demandas de diferentes contextos de saúde, a fim de promover e manter a boa saúde durante a vida,
a Organização Mundial de Saúde, em 2009. No entanto, é preciso salientarmos que o tema e as discussões, elas envolvem também um sistema gestor acessível, né? um sistema desembaraçado e flexível, né, a essas transformações, sendo, então, de grande importância a vontade política e a iniciativa dos gestores dessas instituições, né? Então, o que a gente verifica também no nosso país é que a escolarização de crianças e adolescentes não tem merecido uma atenção suficiente, né, por parte do poder público, seja em nível municipal, estadual ou federal. A importância desse atendimento... Sandra, desculpe interromper, você tem 5 minutinhos, tá bom? Mas até... Tá bom, certo, obrigada, já estamos, 2 slides, já terminamos, então. Vou correr um pouquinho aqui. Obrigada. Tranquilo. Então, sobre essa importância desse acompanhamento pedagógico hospitalar, né, nós temos aí algumas questões importantes, que é fornecer as suas potencialidades para manter ou contribuir à sua condição física. Ou seja, essa assistência à criança hospitalizada, ela é mais do que um conjunto de ações para a realização de procedimentos. Ela compreende comportamentos e atitudes que são demonstrados através de ações e asseguradas por lei, né, que devem ser desenvolvidas com essa finalidade, né, de favorecer as suas potencialidades. Né, os estudos também demonstram que a hospitalização ela representa uma experiência carregada de emoções para a criança, não somente pela questão da patologia física, mas também pela própria hospitalização, né, que pode deixar aí marcas na sua saúde mental. Então, dessa forma, a classe hospitalar, ela proporciona à criança não somente a continuidade dos conteúdos desenvolvidos em sala de aula, mas também elas diminuem a dor e a ansiedade. Essas atividades fazem as crianças sentirem-se menos doentes, amenizam um pouco a sensação dessa perda temporária, né, da vida cotidiana. Então, para além dessas ações pedagógicas e a importância da pedagogia hospitalar, podemos verificar e também dar ênfase a uma prática colaborativa entre os profissionais da saúde e da educação, no sentido de otimizar a aprendizagem da criança, né? Uma forma de garantir também o direito à educação, né, que se inicia com uma interação entre as equipes da educação e da saúde, da mesma forma que o atendimento escolar, domiciliar, ele deve ser integrado com a família e com a escola, numa rede de apoio com os profissionais da saúde que atendem o aluno impedido de frequentar a escola pela doença, né? Então, a partir desse breve estudo, percebemos que a expansão do trabalho pedagógico hospitalar e domiciliar, inicialmente, ele deve considerar o cumprimento da legislação educacional, né, no sentido de melhoria desses processos, né? Também se identifica pouca preocupação com a acessibilidade das pessoas acometidas de alguma patologia que necessitem dos cuidados no ambiente hospitalar, né? Acreditamos também que a interação entre os setores da educação e da saúde seja uma forma de assegurar o direito da criança nessa situação de internação, né? Como preconiza mesmo o Conselho Nacional de Educação. Então, ampliar esse espaço de atuação docente no atendimento educacional, hospitalar e domiciliar, ele para todas as licenciaturas, considerando a diversidade dos atendimentos em diferentes anos de escolaridade da educação básica e nas suas modalidades. Não, concluindo, então, né, como vimos, durante a permanência dessa criança hospitalizada, esse acompanhamento escolar ele é contemplado pela Constituição Brasileira, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e no Conselho Nacional de Educação Básica, mas a sua prática é ainda muito precária, ou seja, primária, né?
Então, ainda se identifica pouca preocupação, né, com essa acessibilidade das pessoas, e mesmo em aspectos políticos, né? Nós percebemos assim, que temos algumas leis, temos muitas leis, mas, na realidade, a sua prática ainda necessita de um pouco mais de atenção. Então, o estudo ele pôde observar, né, essa necessidade de ampliar essas ações para essas demandas, né, da educação inclusiva fora do seu ambiente hospitalar, né, escolar, né, expandindo para o ambiente hospitalar, né, essa implementação de classes hospitalares, né, que, independente do período, é muito importante e atende aos direitos educacionais e à cidadania, né, que contribui para esse processo de ensino-aprendizagem da criança, né, e esse acompanhamento pedagógico hospitalar que favorece a construção subjetiva de uma estabilidade de vida, né, não só na condição psíquica e da hospitalização, mas principalmente como segurança, né, diante desses laços de aprendizagem, interesses ao desenvolvimento psíquico e cognitivo na construção dos indivíduos, né, da educação básica. Então, esse breve estudo, né, que passar um pouco dessa questão desse atendimento, né, e também as leis, né, que nós já temos aí inseridas, e trazer também, né, para a discussão um pouco essa questão que não é muito discutida ainda, percebemos hoje. Tá bom? Agradeço a todos, espero ter podido contribuir, né, um breve contribuição, desculpa, para essa jornada tão importante aí nos dias de hoje. Tá bom? Obrigada, eu vou então aqui fechar a tela. Muito obrigada, Sandra, parabéns pela sua pesquisa, extremamente relevante no campo da pedagogia hospitalar, né? E pelos conhecimentos tão interessantes que você nos apresenta. Rita, você está por aí? Vocês normalmente estão fazendo as discussões ao final da fala ou no final? Sim, a gente ouve as três mesas, depois 20 minutos para cada uma, depois 15 para as questões. Tá ótimo. Então, assim, vamos levar então a gente aqui. Ok, obrigada. Ao final, muito obrigada, viu? Parabéns aí. Eu é que agradeço. Obrigada. Bem, seguindo então aqui a nossa sequência, vem agora a Aracy, que já abriu sua câmera aí. Bom dia, Aracy. Bom dia. Com educação especial na perspectiva inclusiva, ações e desafios para o ensino superior, apoiada aí pela orientação da professora Laércio. Por favor, Aracy, fique à vontade. Tá, é um prazer estar aqui, né? Nesse momento eu vou compartilhar a tela, né? Para a gente poder seguir com as apresentações. Tá? Só um minuto. Tá ok aí para vocês? Perfeito, Aracy, perfeito. Tá bom. Então, eu vou iniciar minha fala. Tá? Como minha internet está oscilando um pouco, porque eu tenho filho programador e usa muito a internet, eu vou desligar só minha câmera para dar uma estabilizada, tá? Tá bom, querida. Então, bom dia a todos e a todas, né? É uma alegria estar nesta manhã, na 4ª jornada de pesquisa do Programa de Pós-Graduação da Educação da Universidade Estácio de Sá, compartilhando, né, algumas questões que envolvem a temática da inclusão na modernidade. Embora fisicamente nós estejamos longe, né, uma distância aí cada um, né, no seu ambiente, na sua casa, essa temática nos aproxima de coração de uma maneira incomensurável, pois independente do contexto que o vocábulo inclusão esteja sendo utilizado, seja pela diferença dos corpos, pela diversidade ideológica, pela situação socioeconômica ou qualquer outra expressão da diversidade humana, significa que o seu antagônico, a exclusão, esteve presente ou está presente. E acredito que quando nos propomos a pesquisar a respeito dos processos inclusivos na sociedade, nos tornamos pessoas menos excludentes e com os nossos estudos podemos contribuir para que outras pessoas, em seus cotidianos, nas relações com o outro,
desenvolvam mais práticas inclusivas. Para passar. Bem, eu vou me apresentar, né? Falei um pouco sobre, né, sobre a gente estar aqui. Então, meu nome é Araci Cristina, aqui no Pibastos Marcelino, e eu sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Unesa. Minha orientadora é a professora doutora Laélia Moreira Portela, né, a quem eu devo muito apreço, e a minha linha de pesquisa, na qual meu estudo está vinculado, é a de Política, Gestão e Formação de Educadores. A minha pesquisa tem como título A Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, Ações e Desafios para o Ensino Superior. Oi? Desculpa, passou. Soltei o dedo aqui. O estudo em desenvolvimento encontra-se no contexto das reformas educacionais que têm ocorrido no mundo e no Brasil, e especificamente em relação à educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Nesse contexto, os debates têm focalizado a demanda por qualidade no processo ensino-aprendizagem, nos diferentes níveis, etapas e modalidades de ensino dos estudantes com transtornos funcionais específicos e dos estudantes público-alvo da educação especial. No ensino superior, o ingresso desse grupo de estudantes apresenta grandes desafios e tem mobilizado diferentes ações no contexto das instituições. Esses movimentos envolvem adequações na parte física, na didático-pedagógica, na comunicacional e nas relações atitudinais. Neste estudo, partimos do entendimento de que o direito à educação é inalienável e subjetivo e que as políticas de ações afirmativas são mecanismos de promoção de justiça social e que a educação especial é uma modalidade transversal a todos os níveis, etapas e modalidades de ensino e mobiliza recursos, métodos e técnicas para que a formação dos estudantes especiais seja oferecida de igual maneira à dos demais estudantes, como estabelece a Política Nacional de Educação Especial de 2008. Ver se roda, se passa o slide aí. Trocou, não? Eu acho que ele está com delay, né? Mudou, agora mudou. Agora mudou, né? Tá. O estudo considera os estudantes com transtornos funcionais específicos. Agora ele mudou. Tudo bem, eu vou deixar parado nesse. O estudo considera os estudantes com transtornos funcionais específicos, ou seja, os que apresentam transtornos de aprendizagem como disgrafia, desortografia, dislexia, né, e descalculia, ou transtorno de déficit de atenção associado ou não à hiperatividade, entre outros, e os estudantes considerados na política como público-alvo da educação especial, como estudantes especiais. Esclarecemos que optamos pelo uso deste termo como sendo uma maneira de simplificar a indicação desse grupo de estudantes no desenvolvimento da pesquisa e nos seus desdobramentos, e que estes sempre será indicado entre aspas, pois reconhecemos que todos, por natureza, somos indivíduos, somos únicos e, portanto, temos a prerrogativa de sermos especiais. Bem, esse agora é o slide que eu vou falar, né, um pouquinho das matrículas. Extraímos alguns dados do Censo da Educação. Então, assim, observamos aí nesse gráfico, eu recolhi os dados dos anos 2009 até 2019. E para mostrar de uma maneira estatística que as ações e desafios da educação especial têm estabelecido para o ensino superior. Em 2009, nós observamos aí que as matrículas quase atingiram 6 milhões de estudantes. E nesse ano havia no Brasil 2.314 instituições, sendo 245 de administração pública e 2.069 privadas. Em 2019, o número de matrículas ultrapassou os 8 milhões e meio de estudantes. O número de IES era de 2.608, sendo 302 públicas e 2.608 privadas. O crescimento em número de matrículas foi em torno de 44,5% das IES e em torno de 12,7%. O slide passou. Voltou. Em torno de 12,7% das... Desculpa, agora eu me atrapalhei aqui porque trocou e eu fiquei sem, mas tudo bem. Tá.
Então, o número de matrículas pode ser justificado pelas políticas de redemocratização do ensino superior desenvolvida nos últimos anos. No contexto das IES públicas, a expansão integra o Plano de Desenvolvimento da Educação, o PDE, e contou com investimentos do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, o REUNE, instituído em 2007 pelo governo federal. Em relação à expansão das IES privadas, esta tem se dado no contexto do neoliberalismo. E embora o acesso ao ensino superior não esteja garantido a todos os que o desejam, a expansão que vem ocorrendo nos últimos anos, associada, dentre outros fatores, às políticas de ação afirmativa, resultam em mais oportunidades de ingresso e colaboram para a democratização desse nível de ensino. Vamos ver se ele vai agora. Passou, né? Apresentamos aqui nesse slide, por ano, né, de 2009 a 2019, o panorama do número de matrículas dos estudantes especiais como uma das justificativas deste estudo e da importância, né, de se estudar a temática da inclusão no ensino superior. Em 2009, o número de matrículas era de 20.019 alunos. Em 2009, esse número atingiu 48.520. Um indicativo que, nesse período, o número de matrículas cresceu em torno de 142%. Foi. Em 2019, nas IES públicas, o número de matrícula dos estudantes especiais representa um percentual em torno de 0,88% do total, ou seja, 1 em cada 103 estudantes é estudante especial. Nas instituições privadas, a matrícula dos estudantes especiais representa 0,46% do total, ou seja, 1 em cada 216 estudantes é um estudante especial. Ao compararmos esses percentuais, constatamos que nas IES públicas, a presença dos estudantes especiais é mais significativa do que nas IES privadas. Destacamos que, no contexto das IES públicas federais, desde o ano de 2005, tem sido desenvolvido o programa Incluir. É um programa de acessibilidade na educação superior e tem por objetivo a eliminação de diferentes barreiras que dificultam a acessibilidade dos estudantes especiais e que pode justificar o percentual acima. Tem esse slide, né? Ele já trocou aqui. No período analisado, 2009 e 2019, podemos constatar que, com exceção do ano de 2016, o número de matrículas dos estudantes especiais vem mostrando-se em constante evolução. Embora tenha ocorrido uma diminuição em torno de 5,3% em 2016, em relação a 2015, esse fato não foi determinante para caracterizar um declínio no número de matrículas, visto que, se analisarmos o número de matrículas em 2016 em relação ao de 2014, identificamos um crescimento de 7,5%, ou seja, o número de matrículas permaneceu em evolução. No entanto, não podemos deixar de apontar que, embora o número de estudantes especiais ingressantes no ensino superior esteja em evolução, esse quantitativo representa menos de 1% do total dos estudantes ingressantes no ensino superior. Ele atinge um índice de 0,56%, para ser mais exato. Ou seja, uma representatividade ainda muito pequena em relação ao número total de matrículas. Assim, na análise desses dados, torna-se importante considerar não apenas as políticas de acesso e permanência no ensino superior, mas um conjunto de políticas, né, que, direto ou indiretamente, se fazem presentes na trajetória formativa desses estudantes. Em relação às especificidades dos estudantes especiais, apresentamos uma comparação entre o número de matrículas de 2012 e 2019, que é o que o censo, né, nos dá as especificidades. Identificamos a maior concentração na deficiência física. Ela está em torno de 24,7% em 2012 e de 33,4% em 2019. São essas duas barras maiores verdes. Em relação à barra maior verde, né, e a do lado a azul ali. Em segunda posição, a baixa visão, em torno de 24,6% em 2012 e em torno de 28,6% em 2019.
Na terceira posição, a deficiência auditiva, em torno de 22% em 2012 e em torno de 13,5% em 2019. Em quarto lugar, no ano de 2012, encontra-se a surdez, com 6%, e a deficiência intelectual, com 8,6%. Eu chamo a atenção aí na seta, né, que é importante ressaltar que a deficiência intelectual passou de 549 matrículas em 2012 para 4.177 em 2019. Foi a deficiência que teve assim, um crescimento maior nesse período, em torno de 660%. Outras especificidades também se fazem presentes, né? E como as que eu ranqueei aí acima, esses 4 lugares, têm a sua representatividade também no ensino superior. Esses dados, ou melhor, né, eu digo, esses fatos, evidenciam que os diferentes movimentos que a educação especial na perspectiva inclusiva demanda, né, no contexto do ensino superior. Um movimento que se constitui de muita luta pelo exercício do direito à educação, não apenas para os estudantes especiais, que enfrentam todos os momentos de suas vidas diferentes barreiras para alcançar os seus objetivos, mas para todos que buscam a igualdade de direitos entre as pessoas. Vou ver se ele vai passar. Diante desse contexto, né, este estudo tem como objetivo geral analisar em teses e dissertações defendidas com a temática da educação especial na perspectiva da educação inclusiva no ensino superior, no período de 2009 a 2019, em programas de pós-graduação em educação que obtiveram nota 5, 6 e 7 na última avaliação trienal, as ações promovidas pelas instituições de ensino superior diante dos desafios para garantir qualidade na formação dos estudantes especiais. O estudo caracteriza-se como uma meta-pesquisa por sistematizar e analisar especificamente os dados apresentados sobre inclusão no ensino superior em 18 dissertações e 10 teses, selecionadas no catálogo da BTTD, do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, e no da CAPES, com as palavras-chave: inclusão no ensino superior, pessoa com deficiência no ensino superior e acessibilidade no ensino superior, colocadas entre aspas, com filtros para a área das ciências humanas e para programas de pós-graduação em educação. A perspectiva epistemológica é o pluralismo e o posicionamento é o crítico reflexivo. A revisão de literatura foi realizada em 2 fontes, no site da Cielo e nos anais de 8 reuniões da AMPED, ocorridas no mesmo período, 2009 e 2019, no GT11, que aborda as políticas de educação superior, e no GT15, que aborda a educação especial. Nesse levantamento, encontramos 21 trabalhos com a temática que é tratada neste estudo. E a leitura desses trabalhos proporcionou o conhecimento do campo e reflexões a respeito do meu objeto de estudo. No que se refere às principais temáticas relacionadas à inclusão dos estudantes especiais no ensino superior, foram identificados no material que compõe a revisão de literatura e no corpus das pesquisas 5 temas: ações das IES, frente aos desafios para garantir qualidade na formação dos estudantes, a percepção dos estudantes especiais a respeito das ações promovidas pelas instituições, se estas atendem de maneira satisfatória às suas necessidades, a percepção dos professores e dos coordenadores a respeito das especificidades desse grupo de alunos e das particularidades do exercício profissional diante da proposta da inclusão. E os processos inclusivos, né, que estes trabalhos envolvem a parte de revisão de literatura que tratam também das temáticas semelhantes às já indicadas. Na leitura dos 28 trabalhos que compõem a base empírica, estão sendo identificados, em relação ao programa, as instituições, o campus, a linha de pesquisa e o orientador. Em relação ao desenvolvimento da pesquisa, os objetivos, as hipóteses, os pressupostos, as questões de estudo, referencial teórico, o locus no qual a pesquisa foi desenvolvida, os participantes, a metodologia, os resultados e as conclusões do autor. Como resultados parciais, o quadro identifica o ano de defesa dos 28 trabalhos da empiria. Assim, nessa amostra, identificamos uma dispersão de pesquisas em nível de doutorado e uma frequência nas pesquisas em nível de mestrado,
com uma maior concentração de estudos no ano de 2016, talvez promovida pela especificidade da temática, associada à restrita oferta de vagas no curso de doutoramento. A maior concentração de programas encontra-se na região Sudeste, com 12 trabalhos, seguida da região Sul, com 8, resultado, né, que é justificado pela concentração de cursos de pós-graduação em nível de estrito sensu nessas regiões. Passou. Né? As instituições públicas de nível federal concentram 18 pesquisas, as estaduais 7 e as privadas 3. Esse resultado aponta que os planos, os programas e as ações que envolvem a conformação da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva têm impactado com maior intensidade as instituições públicas, pois, em sua maioria, as pesquisas foram desenvolvidas em seus contextos, dado confirmado no levantamento estatístico de matrículas apresentado no início da fala. Foi. Aracy, querida. Oi. Aproveitando a sua paradinha, você tem 6 minutinhos, tá bem? Ai, tá bom, tá tranquilo. Tá. Nossos achados identificam algumas ações e desafios que a educação especial tem estabelecido no contexto do ensino superior. Dentre as ações, destacam-se adequações na estrutura física, aquisição de equipamentos tecnológicos, a contratação de profissionais tradutor e intérprete de Libras e de língua portuguesa, a contratação de ledores, a criação de núcleos de atendimento especializado que atuam com profissionais como psicólogos, pedagogos, psicopedagogos e especialistas em educação especial, dentre outras ações que buscam atender às demandas inclusivas. Quanto aos estudantes especiais, estes, de modo geral, consideram que sua inclusão está acontecendo de modo razoável e apontam dificuldades no processo de ingresso e na permanência, como a adequação insatisfatória do tempo de prova, as trocas constantes dos profissionais tradutores, intérpretes e dos ledores, a expressão de preconceito em relação à sua capacidade de concluir o ensino superior e de exercer a profissão, tanto por parte dos profissionais das instituições como dos demais estudantes. Os professores e os coordenadores, por sua vez, demonstraram serem favoráveis à inclusão, mas ressaltam preocupação com a qualidade formativa dos alunos em relação à falta de formação no tocante aos conhecimentos e especificidades das deficiências e pelas dificuldades que esse grupo de estudantes apresentam em acompanhar os conteúdos das disciplinas. Na categoria Processos Inclusivos, encontram-se os textos que apresentam revisão de literatura com as temáticas já tratadas. A partir das reflexões promovidas na revisão de literatura e pelo mapeamento dos trabalhos que compõem a empiria, pelo referencial teórico, pelos textos legislativos e em outros documentos acessados, passamos a considerar a inclusão no ensino superior em 3 níveis, assim nomeados: nível básico legal, intermediário ou significativo, avançado ou transformador. A classificação de nível básico ou legal como a característica dos trabalhos cujo processo de inclusão transcorre para atender de maneira mínima o que determina a legislação, ou seja, não identificando mudanças significativas nas IES, embora tenha sido contratado profissionais para dar apoio ao vestibular e durante as aulas e criados núcleos de atendimento. O nível intermediário ou significativo, com a característica dos trabalhos que realizam as ações identificadas no nível básico ou legal e buscam minimizar as dificuldades em relação às especificidades dos estudantes especiais, com a oferta de cursos de capacitação para profissionais das instituições, e os demais interessados. O nível avançado ou transformador, como a característica dos trabalhos que atendem às indicações de nível intermediário e significativo e nos quais o autor descreve um ambiente inclusivo, no qual são oferecidas as mesmas condições formativas para todos os estudantes. O estudo segue com a leitura da base empírica de maneira a identificar o quantitativo do trabalho em cada nível. A partir das reflexões promovidas até o momento, podemos afirmar que leis, programas, planos e ações do governo são mecanismos e estratégias, frutos de lutas dos movimentos sociais que viabilizam recursos financeiros para as diferentes adequações que se fazem necessárias para garantir qualidade na formação dos estudantes especiais, mas que se
Para que se concretize o direito à educação, a necessidade de que as ações inclusivas estejam presentes no cotidiano de todos os envolvidos com o processo de educação desse grupo de estudantes, e que os desafios que se constituem no contexto das instituições, nas relações entre professor e estudante e entre os próprios estudantes, podem ser minimizadas com informações a respeito das especificidades que envolvem a individualidade do estudante especial. Que a inclusão se faz no agir diante da diversidade humana, ao reconhecer o outro como um ser diferente e, ao mesmo tempo, como um semelhante. Assim, este estudo segue no ensejo de somar-se a outros tantos e contribuir para tornar o ingresso, a permanência e a conclusão do curso superior acessíveis aos estudantes especiais. Segue algumas das referências, né, que eu utilizei no estudo. E agradeço a minha orientadora, né, ao PPG Unesa, a oportunidade de desenvolver e compartilhar com vocês aí nesse momento estas pesquisas, e a todos e a todas, né, também que reservaram um pouquinho aí do seu tempo para estar junto conosco aí nos ouvindo, né. Muito obrigada. Muito obrigada, Araceli. Parabéns aí pelo seu estudo, parabéns à professora Laélia, e vamos então para a nossa terceira apresentação e logo após as perguntas, né, e o debate. Tá bem? Parabéns novamente, tanto a você quanto a sua colega que apresentou anteriormente. Bom, vamos lá. Seguindo, então, os desafios do corpo docente no processo de inclusão diante do cenário do Covid-19. E agora, Paola Martins, orientada pela professora Paola. Sim, bom dia, estou aqui. Eu só estou tentando abrir minha câmera. Estava justamente com medo de fechá-la, em razão de eu depois não conseguir abri-la. Mas, se eu não conseguir, eu faço a apresentação assim mesmo. Seja bem-vindo. Se precisar de ajuda, enviar para a gente. Obrigada, professora Ada. Bom dia, professora Laélia. Bom dia, professora Estela. Bom dia a todos os presentes. Eu vou iniciar a apresentação e depois eu tento ver se eu consigo abrir a câmera, porque ela não abre de jeito nenhum. Só um minutinho que eu estou aqui preparando para compartilhar. Eu não estou conseguindo só abrir para compartilhar. Você já compartilhou a tela? Já aparecendo para vocês? Está aparecendo a sua tela, mas não a apresentação. Está aparecendo o desktop, Paola. Ah, tá. E Mário agora? Está falando. E agora? Continua sem a visualização. Faz o seguinte, Paola, vai demorar um pouquinho, mas você sai do Teams e entra de novo. E já deixa a tua apresentação aberta em segundo plano. Tá. Que aí você só escolhe a tela, a janela. Desculpa, professora. À vontade, eu que agradeço. Então eu tenho que sair e entrar de novo, é isso, Mário? Algumas vezes isso daí conserta esse bug que o Teams tem. Tá bom, então vou fazer isso. Só um minutinho, então. Peço desculpas pelo transtorno. Só um minutinho. Não tem problema. Paola já entrou novamente, já foi admitida. Bom, voltei. Agora vamos ver se eu consigo compartilhar.
Já estão conseguindo ver aí? Só o desktop. Paola, você precisa abrir o seu PowerPoint. Mas está aberto. Não, mas ele precisa estar em segundo plano, porque a gente está vendo o seu desktop, a sua área do computador. Paola, eu estou tentando abrir aqui, meu computador também está lento. Tá. Porque eu poderia passar, mas... Isso, é. Mas é que está lento mesmo. Só se Professora Estela, se a senhora quiser, disponibiliza lá no zap da comissão e eu tento compartilhar por aqui. A Paola só vai me dizendo, passa. Tá bom, então eu vou fazer isso. Acho que vai ser mais prático. Vamos lá. Para mim não tá conseguindo entrar ele aberto. A janela que aparece realmente é só do meu desktop. Novamente só apareceu o desktop. Estou mandando aqui. Lhe agradeço, professora Estela. Eu também não consegui abrir. Espero estar mandando direitinho. Nosso último, né? Isso. Que a gente faz, revisa, faz de novo. Faz parte. Às vezes a tecnologia nos deixa na mão. Quer dizer, já enviei. Para o Mário? Pro Mário. Tá. Eu acho que você podia parar de compartilhar. Isso, eu ia pedir isso para você, querida. Para de compartilhar a sua tela, que eu creio que vai ajudar o Mário a projetar seu trabalho. Mas eu não estou compartilhando, não. Tá. Deixa eu ver. Agora parou. Mário... tá. Ótimo. O Mário já entrou. Tá ótimo. Perfeito. Bom. Querida, só são 10h30, você tem 20 minutos, até 10h50. Quando faltar 5 minutos, eu te aviso, tá bom? Tá ótimo. Perfeito. Então, agora vamos começar finalmente. Desculpa aí pelo transtorno. Bom dia a todos presentes, bom dia a todas as professoras. O meu trabalho vem falando sobre os desafios do corpo docente no processo de inclusão de alunos em situação de inclusão diante do cenário do Covid-19. Pode passar, Mário. E, principalmente, o objetivo é suscitar uma reflexão crítica acerca da importância da tecnologia assistiva e desses materiais adaptados nas intervenções do AEE, o que principalmente se pergunta como um aluno em situação de inclusão, em tempos de pandemia, onde se principalmente foi articulado, usou-se como estratégia o ensino remoto, como ele vai ter essa intervenção, vai ter essa garantia do AEE nesse momento tão delicado e tão difícil. E aí vem novas propostas para que ele possa receber materiais adaptados e tecnologia assistiva nesse período desse afastamento da escola, ou da impossibilidade de estar em aulas remotas. E também de uma estratégia de resgatar esse processo de ensino-aprendizagem, principalmente nesse tempo, como eu falei, difícil de pandemia, de afastamento. Pode ir, Mário. Porque além da dificuldade do próprio aluno, em termos da barreira da própria deficiência, como até colocou muito bem a Araci, muitas vezes o aluno também não tem acesso à rede, à internet. Então, o que dificulta, na verdade, são dois problemas a enfrentar: o da deficiência, o da barreira, da limitação e também da falta de acesso. A pandemia e a inclusão. Em 2019, o mundo foi impactado com a notificação pela Organização Mundial de Saúde da pandemia do Covid-19. Ainda no contexto da pandemia, o ensino apresentou várias facetas. Se coloca também em 2021, remoto, híbrido e agora presencial. E aí vem a pergunta: de que maneira o professor ou mediador escolar poderá incluir o aluno em situação de inclusão nesse contexto, visto que o atendimento educacional especializado é garantido por lei? Cabe ressaltar que esse atendimento educacional especializado está garantido pela Constituição do Brasil e também pela Lei de Diretrizes e Bases, e prevê, como a Araci também sinalizou no seu trabalho, adaptações curriculares, adaptação de material, adaptação
de recursos e estratégias que possibilitem a aprendizagem efetiva do aluno. E, em função dessa crise sanitária, as escolas buscaram diversas estratégias a fim de minimizar esses impactos da pandemia para envolver e acolher esses alunos, tanto no ensino remoto como no presencial. E a perspectiva sempre é colaborativa na troca de saberes, fazeres entre os atores envolvidos no contexto escolar, tendo-se como base as formações continuadas de professores. Pode passar, Mário, por gentileza. A metodologia aplicada é um estudo de caso que caracteriza-se por um estudo detalhado e exaustivo de poucos ao mesmo único objeto, que no caso é uma escola, fornecendo conhecimentos profundos acerca dessa situação. Ainda para o autor, é a capacidade de perceber a realidade do ponto de vista de alguém que está dentro do estudo do caso, ou seja, alguém que está dentro da instituição, imerso e envolvido naquela situação efetivamente. Pode passar, Mário. E nesse sentido, o estudo de caso prevê também a busca de estratégias coletivas para a resolução de problemas daquela instituição, fazendo uma perspectiva de integração e inclusão, uma trajetória histórica da educação especial inclusiva. A integração levava as crianças com deficiência para o espaço escolar, mas nem sempre esse espaço era na sala de aula. Muitas vezes esse espaço era um espaço reservado, como diriam antigamente, numa classe especial. Já na perspectiva da inclusão, todas essas crianças têm direito à escola de sua comunidade, estão inseridos no contexto escolar, nos projetos, em todas as ações educativas e sociais, em todo aquele ambiente em que a escola está ali vivenciando. E segundo Romeu Sasaki, a educação especial alcançou avanços significativos nas últimas décadas. Nessa perspectiva, 2 processos ocorreram com o objetivo de inserção desses indivíduos com deficiência. O primeiro foi da integração, que eu falei agora há pouco, que ele estava no espaço, mas não havia uma ação específica para ele. E o da inclusão, que tem uma visão dinâmica, sistêmica e promove que esse aluno participe desse processo de forma ativa e não meramente estar num contexto educacional. Pode passar, Mário. Ainda cumpre ressaltar que o público-alvo da educação especial inclusiva, segundo a AEE, e a Aracy também mencionou isso, são os alunos com deficiência, todos os tipos de deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação. Para Mendes, ela propõe que as reflexões sobre a inclusão escolar e educação especial têm sempre uma perspectiva histórica. E ela argumenta que, em se tratando de crianças com deficiências, não é algo novo. Elas sempre estiveram presentes nos contextos sociais, mas o novo é considerar a necessidade que elas estejam inseridas em classes comuns e a diferença está em como essas crianças estão sendo percebidas em cada momento da história, como no atual momento em que a gente percebe a importância de estarem incluídas nesse processo. Pode passar, Mário. E inclusão de uma forma ampla, não só no aspecto social, afetivo, cognitivo e no processo de ensino-aprendizagem. Todas as instituições, no período de pandemia, empenharam-se de modo a minimizar e buscar alternativas para dar continuidade a esse processo de ensino-aprendizagem que foi interrompido por força das circunstâncias e da crise de saúde. Mas como incluir? Primeiro, a implementação de plataformas digitais, metodologias ativas e, terceira opção, a produção de materiais adaptados, tecnologia assistiva de baixo custo. São materiais que podem ser trabalhados com sucata e materiais que estão normalmente nas casas das pessoas e nas escolas, que não tem um custo elevado ou até custo zero, de modo a transformar aquele material dito como sucata em algo que possa possibilitar a aprendizagem desses alunos. Pode passar, Mário. E ainda falando um pouquinho do conceito de tecnologia assistiva, que também é trabalhada nessa perspectiva de diminuir ou quebrar as barreiras
desses alunos em situação de inclusão, desses alunos que têm deficiência, ela é uma mediadora dessa aprendizagem, possibilitando a ponte entre o aluno que tem deficiência e aquilo que se quer alcançar em termos de aprendizagem. É uma área de conhecimento de característica interdisciplinar, ou seja, envolve várias áreas do conhecimento, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias e práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade relacionada à atividade ou à participação de pessoas com deficiência, incapacidade ou mobilidade reduzida, visando sempre sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão. Ou seja, a tecnologia assistiva vai possibilitar essa funcionalidade desse aluno. E esse conceito foi do Comitê de Ajudas Técnicas, datado em 2007. Foi um marco também na educação inclusiva no Brasil. Pode passar, Mário, por gentileza. E aí eu venho falando um pouco da tecnologia assistiva entre recursos e serviços. O recurso é aquele equipamento utilizado pelo aluno, como uma cadeira de rodas, por exemplo, que lhe permite ou favorece o desempenho de uma tarefa. Ou seja, se ele é cadeirante, se ele é impossibilitado de andar e tem uma barreira da locomoção, a cadeira de roda vai exercer esse papel de locomovê-lo de um lado para o outro. Outro, uma mesa adaptada para a cadeira de rodas. Não basta chegar com esse aluno cadeirante ou deficiente físico na escola e deixá-lo sem ter um espaço adequado na sala de aula. Então, enquanto escola, enquanto ambiente acolhedor, institucional, a escola vai criar essas mesas adaptadas para a cadeira de rodas, para que ele, na sala de aula, se sinta igual aos demais alunos. Então, nesse sentido, a mesa adaptada para a cadeira de roda, na figura número 2, é um serviço de tecnologia assistiva que a escola busca para resolver esse problema funcional, ou seja, ele tem direito a ter uma mesa, ele tem direito a escrever, ele tem direito a estar nesse espaço da escola conforme os outros alunos, e buscando sempre alternativas para que ele possa estar ativo nesse processo, dentro desse contexto. Pode passar, Mari, por favor. E aí a tecnologia assistiva, recursos e serviços. A classificação desses recursos, segundo Lohan, ao reportar diversos autores americanos, estão embasados no quesito econômico, ou seja, de baixo custo e alto custo, ou seja, baixa complexidade ou alta complexidade. Os recursos de baixa tecnologia são os recursos simples, não elétricos, cuja vantagem seria o baixo custo. Recursos de média tecnologia geralmente usam eletricidade, sistema computacional, e recursos de alta tecnologia requerem sistemas computadorizados, operados por meio de softwares especiais. Então, o de alta tecnologia é aquele que exige uma tecnologia mais específica, mais aprimorada, e até mesmo a questão da eletricidade, e o de baixo não, é aquele recurso que não vai gerar custo nenhum. Pode passar, Mário. E aí vem alguns exemplos de tecnologia de alto custo e tecnologia de baixo custo. Então, nós temos aqui a Mesa Alfabeto, que é um software sofisticado, que vem com a comunicação alternativa, leitor de texto, texto ampliado, texto em braille, texto com símbolos, com mobiliário excessivo, e tem, inclusive, ali naqueles quadradinhos que vocês estão vendo com as letrinhas, os cubinhos, o aluno que tem deficiência visual, aquele cubinho, ele é em braille, então ele pode participar desse jogo também, ele pode participar de qualquer atividade, porque tem audiodescrição, enfim, é um software com diversas funcionalidades. Então, é um recurso de alta tecnologia. E ao lado nós temos uma caixa de isopor, onde se coloca, às vezes, um remédio que precisa de uma conservação em gelo, ou algum produto que se compra no supermercado, com um canudinho. Esse canudinho tem a funcionalidade de transformar como se fosse uma linha, e tem o aluno com uma pinçazinha, é um aluno com deficiência visual, melhor, baixa visão, e ele está fazendo ali como se fosse um trabalho de coordenação motora, até para trabalhar a questão da escrita dentro de um espaço de um caderno, por exemplo. E esse seria de baixo custo, porque é um material que você pode aproveitar em qualquer contexto. Pode passar, Mari. Aí também uma tecnologia
recursos de tecnologia assistiva de alto custo, com aprendizagem e inclusão. Uma menina com transtorno do espectro autista e está com o iPad assistindo um filme em que se vai trabalhar a questão toda da sequência lógica, da linguagem, dos personagens, e esse iPad também pode ser transformado em comunicação alternativa, visto que é uma menina que não é oralizada, ou seja, não consegue falar e expressar suas emoções e sentimentos, por meio da oralidade, claro. Pode passar, Mário. E ainda falando em termos de material adaptado, material pedagógico adaptado, Góes coloca que define o material pedagógico adaptado como uma ferramenta e não como um fim, que propicia a interação, a convivência, a autonomia, a independência das ações, aprendizado de conceitos e melhoria da autoestima e da afetividade. Então, ele é uma estratégia, ele é uma ferramenta, ele é uma possibilidade para quebrar essa barreira. Essa menina tem síndrome de Down, tem muita dificuldade na questão motora, está na fase de aquisição de leitura e escrita, e esse é um trabalho com pregadores, papéis dobradinhos, em que ela tem que colocar na ordem das cores, como está na garrafa PET ali cortada, na ordem das cores, fazendo esse movimento de pinça, que é o mesmo movimento quando se faz ao pegar um lápis para escrita, de uma palavra, de um desenho, enfim. Pode passar. Querida Paola, você tem 5 minutinhos, tá? Tá ótimo, perfeito. Aqui é um circuito com garrafas PET coloridas, também trabalhando a parte de física, motora ampla, né? Pode passar, Mário. Mário. Obrigada. Aqui é uma sequência numérica com tampinhas de papelão. Você corta o papelão em 3 furinhos e coloca o primeiro número e o terceiro número. E no meio o aluno tem que colocar a sequência lógico-matemática dessa reguinha, digamos, adaptada, com papelão e tampinhas. Você pode trabalhar também com letras, com símbolos, enfim. Você pode criar outras sequências em razão do material ser de baixo custo, você pode criar 1000 coisas com isso. Aí uma sequência matemática. Pode passar, Mário, por favor. Aí também um movimento de pinça, de sequência e pareamento, em relação a ligar quantidades, reconhecimento de cores e pareamento de cores, ou seja, vermelho com vermelho, azul com azul, verde com verde, sempre trabalhando número, cor e material adaptado, que são potinhos de plástico e palitinhos de sorvete. Pode passar, coloridos. Pode passar, Mário, por favor. Aí também já voltada para educação matemática financeira, encarte de supermercado, você pode trabalhar junto com biologia. Esse é um projeto desenvolvido com o ensino médio, a primeira série do ensino médio, de forma a aplicar esses conceitos na vida prática, né? Em relação à alimentação, em relação à ida ao supermercado, em relação à própria reflexão daquilo que eu estou me alimentando, e aí a educação matemática, o que eu compro, troco, enfim, tudo isso. Pode passar, Mário. E até rompendo essas fronteiras fora do muro escolar. Aí trabalhando com encartes, usando o apoio da calculadora, que aí, no caso aí, a calculadora é o único recurso, digamos, de alto custo, o encarte e o papel de baixo custo. É uma menina do ensino médio trabalhando essas questões matemáticas de vida prática. Pode passar, Mário, por favor. Aí também biologia e inclusão, trabalhando a questão celular, membrana celular com massinha, algodão e linha, de forma prática. Pode passar, Mário. Aí trabalhando a rotina do aluno com imagens da escola e também imagens daquilo que ele quer se expressar. Eu quero ir ao banheiro, eu quero lavar a mão, eu quero sua ajuda, eu quero ir lá fora, eu quero beber água. É um quadro de papelão forrado com feltro e com figuras com velcro, movendo essa rotina, e você pode criar diferentes alternativas com imagens e o velcro. Pode passar, Mário, por favor. E principalmente para o aluno não oralizado. Aqui são as referências bibliográficas para a execução desse trabalho.
E aí agradeço essa oportunidade de compartilhar um pouco aí da minha pesquisa, do meu dia a dia com vocês. E agradeço imensamente ao professor Estela, claro. Muito obrigada, Paola. Nada. Participantes. Assim, nós nos estendemos um pouquinho no horário, tem uma outra mesa já iniciando. Eu vou dar, assim, 2, 3 minutinhos para questões, né? Porque senão a gente invade o outro horário. Se alguém tiver alguma colocação a fazer, alguma pergunta. Por enquanto, todos estão aqui parabenizando, né, as apresentações, e nós só temos a agradecer aos participantes, né, e também aos seus respectivos orientadores pelos belos trabalhos e pesquisas aqui apresentadas. Alguma pergunta a fazer? Alguma questão? Por enquanto, parabéns. Os parabéns dos orientandos, dos orientadores e dos participantes. Nenhuma questão? Nenhuma pergunta? Infelizmente, o tempo ficou bem apertadinho por conta aí dos ajustes. Uma pergunta, Leonardo. Leonardo, pode colocar. Parabéns, a qualidade dos trabalhos impressiona. Posso falar, professor? Por favor. Realmente excelentes os painéis. Uma pergunta para Araci Cristina. Se tem alguma pesquisa sobre a importância do apoio familiar no processo, nos dados que ela levantou de inclusão? Tem, aparece sim. Tem uma pesquisa que comenta, né, a importância da família estar junto, caminhar. Né? Por isso que tem um momento ali que eu falo que são políticas não apenas olhando, né, esse período do aluno no ingresso nele no ensino superior, mas sim toda a trajetória. Mas aparece sim. O apoio da família é fundamental. Araci, parabéns, viu, Araci Cristina? Excelente o seu trabalho. Obrigada. Estou escrevendo sobre isso na dissertação de mestrado, e aí eu pedi encarecidamente que o último slide voltasse das suas fontes para nos ajudar aqui nessa levantamento de dados e pesquisa. Posso? Manda para ele depois, que agora você pode mandar. Leonardo, você é orientador de quem? Você é orientando de quem? Manda para mim. O Dalier. Eu mando Dalier. Tá. Mas Estela e Ada tem meu e-mail por aí. Eu queria lembrar que também vai se disponibilizar no canal do YouTube todas as gravações, pelo menos essa é a ideia, viu, gente? Obrigado. Pode voltar, Leonardo. Muito obrigado. Eu teria uma perguntinha rápida para a Sandra, né? A nossa participante externa. Sandra, você ainda está por aí, querida? Oi, Sandra? Sim, sim. Eu tenho curiosidade em saber aí, no estudo que você observou aí, se há alguma relação, algum diálogo entre as políticas de saúde e as políticas de educação, no estudo aí que você desenvolveu, para apoiar a inclusão desses estudantes. Há algum diálogo entre essas políticas? Você observa algum movimento nesse sentido, já instituído, coisa desse tipo? Olha, infelizmente não temos leis ainda na área da saúde que trate dessa questão do ensino, né, do atendimento hospitalar. Nós temos muitas leis, essas todas como foram colocadas aí na exposição, mas todas na educação, no MEC, né, Ministério da Saúde, muitas leis da educação. E somente o MEC apresentou um manual, né, de estratégias para o atendimento hospitalar e disponibilizou toda a área da saúde. Mas, assim, uma lei específica da área da saúde que trate deste assunto, ainda por enquanto, ainda desconheço. Não há esse tipo de consideração, né? São, vamos dizer assim, caixinhas diferentes ainda, né? Separadas, exato. Sim, infelizmente, né? Infelizmente. Eu te perguntei, embora o trabalho tenha que ser feito de modo interdisciplinar, né? Infelizmente, as políticas não se enxergam. Aí.
Tá ok, querida. Eu tive Sim, curiosidade. justamente. Obrigada. Nada, obrigada a você. Fale, Araci, por favor. Não, só um comentário em relação à pesquisa da Sandra. Eu já trabalhei, né, atendendo, né, em atendimento domiciliar, sei. Ui, querida, congelou. Araci, congelou, meu amor. Araci. Araci, congelou, querida. Ela deve Acho que ela caiu. Ela caiu, Infelizmente. Eu achei também muito dar os parabéns a Araci, porque eu achei excelente, maravilhosa também a sua apresentação, assim como da Paola, muito importante falar. Eu também trabalho com tecnologia assistiva, são trabalhos foram maravilhosos. Depois, qualquer coisa, ela pode me enviar por e-mail ou pelo WhatsApp, né? Tem os meus contatos, e a gente conversar. Obrigada, Sandra. Inclusive, como disse a Jaciara, vai ficar disponível no YouTube. Você apresentou lá o teu e-mail e tudo mais. Eu acho que a gente vai poder conversar. Bem, nós estamos assim, já mais do que ultrapassados no nosso horário. Parabéns novamente. Obrigada aí pela presença e pela disponibilidade de estar aqui socializando as pesquisas de vocês. A gente agradece imensamente aos professores, né, que também estiveram aqui, e que o trabalho de vocês seja, como já está sendo, extremamente relevante e de muita de uma relevância, né, e de muita expressividade no campo da inclusão. Parabéns, muito obrigada, e vamos para as demais mesas agora. Obrigada a todos e todas. Obrigada, professora Ada. Bom dia para a senhora. E olha a lista de presença, gente.